Iniciando aqui a segunda parte, porque no primeiro vídeo ficou cortado. A gente vai porque essa parte de superlativo, né? Tudinho. Então, na segunda parte do vídeo, temos aqui, né, os adjetivos, né, de até 2 sílabas. Nesse caso, usa-se a terminação ST, né? Então, aí já foi explicado o primeiro, né, lá no vídeo anterior. Eu tenho agora aqui os adjetivos hot, que é quente, derrotas, cujo ele é CVC, aí adiciona a última consoante mais a terminação ST, que é o mais quente. Aí eu tenho aqui, né, ó, o exemplo. Today is the hottest day of the year. Hoje é o dia mais quente do ano. Quer dizer que dentre os outros dias, hoje é o mais quente. High, que é alto. The highest, o mais alto. The highest mountain in the world. Essa é a montanha mais alta do mundo. Quer dizer que dentre outras montanhas, essa é a mais alta. Superlativo de superioridade. É só vocês observar as estruturas, né? Adjetivo tall, alto. Superlativo de superioridade é the tallest, o mais alto. Exemplo, the tallest man in the world, o homem mais alto do mundo. Short, que é baixo. The shortest, o mais baixo. The short, exemplo, the short person in my family is my sister. A pessoa mais baixa na minha família é minha irmã. Quer dizer que dentre as outras pessoas da minha família, a minha irmã é a mais baixa. Coitadinha da bichinha. Outro detalhe importante, a adição da palavra most. Ó. Para palavras com mais de 2 sílabas, ou seja, a partir de 3, adjetivos a partir de 3 sílabas, vai ser adicionado a expressão the most, que é um mais, né, antes do adjetivo. Por exemplo, intelligent, que é inteligente, the most intelligent, o mais inteligente. Exemplo, my friend Bob is the most intelligent person I know. Meu amigo Bob é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Quer dizer que dentre todas as outras pessoas, o meu amigo Bob é o mais inteligente. Superlativo de superioridade. Interesting, interessante. The most interesting, o mais interessante. No exemplo, temos lá. My history teacher is the most interesting teacher I have. Meu professor de história é o professor mais interessante que eu tenho. Quer dizer que dentre todos os seus professores ou de história, ele acha mais interessante pela forma como ele conduz uma aula, de como ele consegue prender a atenção dos alunos a viajar no conteúdo, etc. Próximo exemplo, temos aqui boring, que é entediante ou chato. The most boring, o mais entediante ou o mais chato. Exemplo, that movie was the most boring movie I have ever seen. Aquele filme foi o filme mais entediante que eu já vi. Quer dizer que dentre todos os outros filmes que eu já assisti, aquele foi o mais entediante. Superlativo de superioridade. E por último, difficult, que é difícil. The most difficult, o mais difícil. Exemplo, I think this is the most difficult job I've ever done. Eu acho que esse é o trabalho mais difícil que eu já fiz. Quer dizer que dentre os outros trabalhos que eu já fiz, esse é o mais difícil. Superlativo de superioridade. Atenção, essas exceções. Veja algumas exceções que não seguem as regras vistas acima. Por exemplo, os adjetivos irregulares. Good, é um adjetivo bom, tem como comparativo de superioridade. E tem como superlativo de superioridade a expressão the best. Exemplo, caso comum. I felt good yesterday. Eu me senti bem ontem. A seguinte, I feel better today, quer dizer, eu me sinto melhor hoje, comparativo de superioridade. Today is the best day of my life. Hoje é o melhor dia da minha vida. Para o superlativo de superioridade.
Depois temos aqui o adjetivo ruim, né? Ó. Worse é o seu comparativo de superioridade, que significa pior. The worst é o superlativo de superioridade, que significa o pior. E o exemplo, não, comum. That soccer team is bad. Aquele time de futebol é ruim. Depois temos agora aqui o comparativo e o superlativo, né? Ó. Your team is worse than mine. O seu time é pior do que o meu. Ô, tristeza. Grau superlativo de superioridade. Aliás, grau comparativo, quer dizer, que eu estou comparando o seu time com o meu. Agora, essa sim é superlativo. Ó. Your team is the worst team in the league. O seu time é o pior time da liga. Quer dizer que da liga, do campeonato, o seu time é o pior. Então, com superlativo de superioridade. Tem esse link aqui da videoaula que já está disponível, né, no grupo de WhatsApp, igual está essa linha de videoaula. Aí eu tenho lá, gente, a atividade. Meu Deus, que coisa. Acho que não está aparecendo aí para vocês. Na atividade eu tenho lá. Marca a alternativa em que há o comparativo e superlativo correto das seguintes palavras, respectivamente. Então, nessa aqui, vocês vão marcar a alternativa que corresponde ao comparativo e superlativo de superioridade desses dois adjetivos aqui, ó. Easy, que é fácil, e bad, que é mal ou ruim. A dois, a mesma coisa, ó. Seleciona o comparativo e superlativo correto das seguintes palavras, respectivamente. Large, que é amplo ou grande, e small, que significa pequeno. Para marcar a alternativa que corresponde ao comparativo e superlativo de superioridade. 3. Complete a frase, né? Ó, que eu tenho aqui. Edward is, com os. Olha só, muita atenção nesse trecho do enunciado da questão. Ó. É para completar com o superlativo de superioridade do adjetivo polite, que é educado. E depois marca a alternativa correta. Tem aqui os trechos, né? Então é para completar esse espaço, só que você vai marcar a alternativa que preenche corretamente o trecho dessa frase. Você vai analisar, né? Qual desses trechos nas alternativas corresponde ao superlativo de superioridade do adjetivo polite. 4. Marque a alternativa cuja frase esteja empregando incorretamente os graus dos adjetivos. As estruturas estão em negrito, né, em relação à comparação de adjetivos. Aí eu tenho lá na letra A aqui, ó. Can Bob run as fast as Jack? Essa frase aqui, de modo geral, significa, né? Bob pode correr tão rápido quanto Jack. B. A mesa é normalmente menos pesada do que uma cadeira. C. Português é menos difícil que a matéria que eu tenho. D. Ela foi a garota mais popular na escola. Eu estou dizendo aqui apenas só a tradução para vocês terem noção mais ou menos do que se trata cada um, beleza? As estruturas têm que ser todas elas no inglês. Para as questões de 5 a 8, escolha a alternativa que melhor traduz a ideia da frase negrito, né? Então as frases estão aqui e vocês vão marcar a alternativa que corresponde à melhor expressão, né, da ideia, que é uma correta. 9 é a mesma coisa, vocês vão marcar a alternativa que expressa comparação de igualdade. Vocês têm a tradução também para ajudar. A 10, escolha a alternativa que melhor preenche a lacuna da frase a seguir. Então, você tem a tradução para ajudar, né? Ó, ele joga tênis muito bem, mas ela pode jogar, você pode ver, né? O melhor, o pior, bem, ruim, o melhor que isso. Certo? 11. Mesma coisa, vocês vão analisar a frase, né? Os ativos que completam corretamente a frase. Aquela mesa é não sei o que do que esta, né? Aí do adjetivo long. Se vai ser comparativo de superioridade ou superlativo. A 12. Em termos de comparação de adjetivos, a seguinte alternativa que não contém forma irregular, ou seja, ó, forma irregular é aquela parte em que para você marcar a alternativa, em que não altera a forma base do adjetivo, ou seja, o radical. O radical, se não tiver alteração,
do radical do adjetivo, então esse ele não é irregular, certo? Então desses aqui, ó, 4 alternativas correspondem a adjetivos que têm a forma irregular. Então apenas uma delas, né, das 5, tem um adjetivo que não é irregular, que é para vocês marcarem. 10, a mesma, aliás, 13ª, a mesma coisa, né, ó. Marca a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase a seguir. Ele esqueceu de nos contar sobre. Aí tem aqui em relação à cidade, né? A questão do perigo da cidade, né? Se ela é mais perigosa. Em relação ao perigo deste país. Aí, vamos lá. Ele esqueceu de nos contar sobre a cidade mais perigosa deste país. Aí tem que marcar a alternativa correta. Ok, dessa vez ela deu certo a segunda parte. Poupou tempo aqui, né, gente? Até mais.